Fala turma, tudo bem? Vou falar sobre carteira de investimentos hoje. Qual é a importância de você ter uma carteira de investimentos e não um só ativo, tá? Antes de falar sobre tudo, é importantíssimo você não correr o risco da ruína, que é você comprar um ativo e aquele ativo, sei lá, cair, quebrar e você perder todo o dinheiro que você tem guardado, tá? Isso é a pior coisa a se fazer. Isso aí é para especulador. Vocês são investidores. Vocês estão ali para multiplicar o seu patrimônio e não para fazer uma especulaçãozinha ali e ver se dá certo ou dá errado, tá? Então, o primeiro passo é esse. Não especular, não focar em um ativo só, e sim focar em uma classe de ativos. Vou dar um exemplo para vocês. Renda fixa. Você é um investidor conservador, quer montar uma carteira de renda fixa. Você vai aplicar tudo em CDI? Claro que não, cara. Você vai perder dinheiro. Por quê? Quando o CDI estiver caindo, ou quando ele cair para 10% ao ano, 9% ao ano, a sua carteira vai render 9% ao ano, vai render 10% ao ano. Agora, se você monta uma carteira lá atrás, com posições estratégicas, posições técnicas, em que você pega uma classe de ativos que fixam juros ao longo do tempo, outra classe de ativos que rende a inflação, mais uma taxa, e outra que rende os juros, você não está sujeito a uma coisa só. Ou seja, se os juros cair, você tem uma parte que fixou quando o juros estava alto, e geralmente quando os juros caem, a economia fica mais aquecida, o que faz a inflação andar mais um pouco. Se a inflação aumenta, você tem lá uma renda fixa também atrelada à inflação, que ela vai aumentar à medida que a inflação for aumentando. Então você consegue manter um bom resultado da sua carteira. Às vezes você precisa, dentro do seu planejamento, uma rentabilidade de 12% ao ano, 12,5% ao ano, tá? Dá para fazer isso na renda fixa? Hoje em dia dá. Por quê? Você consegue travar uma taxa de retorno, por exemplo, a 15, 16% ao ano, durante 4, 5 anos. É claro que lá no vencimento, a gente tem que ver como estão as coisas, mas geralmente no ciclo de mercado de 5 anos, né, muita coisa aconteceu. Os juros sobe, os juros cai, os juros sobe de novo e por aí vai, tá? Então, o que eu estou falando é, se você não tiver uma carteira de investimentos, você vai perder dinheiro, né? Então, quando você começa a montar uma posição estratégica, vou dar um exemplo, cara, pega ali 20, 30% da sua carteira, não é recomendação, mas pega 20, 30% da sua carteira ali e coloca em pré-fixado, 20, 30% da sua carteira vai render 15% ao ano, 16% ao ano, 17% ao ano, hoje em dia na renda fixa, dá para fazer, tá? Durante 3, 4, 5 anos. Só que você não vai ficar sujeito só àquela renda fixa presa, né? Porque os juros podem subir mais do que a taxa que você pegou e aí você se lascou. O que você faz? Você pega mais 20, 30% e compra de juros do Brasil, ou seja, aquele atrelado ao CDI, 100% CDI, 110, 120, CDI mais 2, né? Então tudo atrelado ao CDI é os juros do Brasil. À medida que o CDI for aumentando, você vai ter uma rentabilidade proporcional ao CDI. E você tem que estar atrelado também à inflação. Por exemplo, estou gravando esse vídeo em março. Em fevereiro, o IPCA bateu 1,31%. Foi a maior variação, o maior percentual nos últimos 22 anos, tá? E isso com juros a 13,25, tá? Então, se você pega, por exemplo, uma renda fixa atrelada à inflação, você, à medida que a inflação for aumentando, você tem uma rentabilidade maior. E quando você monta essas três classes de ativos, como, por exemplo, na renda fixa que eu estou dando exemplo, você está protegido de tudo. Se os juros subir, se os juros cair, se a inflação subir, se, cara, o Brasil for pro buraco, você está protegido, né? E isso te traz tranquilidade. Você não precisa ficar toda hora olhando notícia, você não precisa ficar comprando e vendendo os ativos, a sua carteira rende muito mais, você foca no que é mais importante, que é o seu trabalho, e por aí vai, tá? Ah, João, mas eu sou agressivo. Eu quero montar uma carteira de renda variável, cara. Beleza. Olha quanta oportunidade tem no Brasil e no exterior em renda variável, né? Olha o dólar caindo para 6,60 hoje, né? Olha a renda variável brasileira, ações, fundos imobiliários totalmente descontadas. Ações que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, valiam R$ 90, R$ 95, hoje vale 50. Olha o desconto que você tem ali. Também não é recomendação, mas né, uma ação já chegou lá. Ela já chegou a 90, já chegou a 93. Por que não chegar de novo, né? E por que não comprar ela hoje a 50? Se você tem essa possibilidade, né? É basicamente 100% de lucro, né? Mais os dividendos das ações, mais o aluguel de ações, que você consegue emprestar essas ações para quem opera vendido no mercado e ganhar um aluguel em cima disso, né? Então, pô, são várias possibilidades de você ganhar dinheiro, né? E aí você consegue montar posições estratégicas. É claro que você não sabe quando a bolsa vai subir, ninguém sabe. Se fosse assim, a gente comprava quando estivesse subindo e ganhava dinheiro. Então você tem que começar a montar posições agora, vai ficar às vezes 6 meses, um ano e meio ali, meio de lado, só que acreditando no projeto, aquilo tende a compensar
todo o resultado. Por exemplo, ações lá fora. A bolsa americana está caindo 8%, 9% eu acho esse ano, tá? O dólar está caindo, sei lá, de 6,32 que foi ano passado para 5,60 hoje. Então ele está caindo pra caramba. Pô, será que não é uma oportunidade legal de você começar a montar uma posição lá fora, né? Não tô falando para pegar, encher a mão não. Ah, tenho 100 mil para aplicar, pô, vou colocar 50 mil lá fora. Porra, não, né, cara? Não é assim. Mas começar às vezes a montar uma posição lá fora, né, e ir comprando à medida que for caindo, né? O S&P 500 tem um histórico de quase 200 anos, né? Desde 1800 e pouco ele tem aí no mercado e tem um histórico aí de 10, 11% ao ano em média em dólar, né? Faz uma projeção disso no Brasil, é uma rentabilidade absurda que você tem. Então, assim, começar a montar essas posições vai te blindar. Então, de novo, carteira de investimentos. A pessoa que está 100% focada em ações no Brasil, geralmente não dá certo. Ano passado, por exemplo, o que aconteceu com a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana? A Bolsa Americana mais a rentabilidade do dólar teve aí em 2024 um rendimento de quase 60%. Só o dólar rendeu 25%, a Bolsa Americana rendeu mais 27%, 30%. Né? Então você ganhou ali uns 50%, 60% na Bolsa Americana. E a Bolsa Brasileira, o que aconteceu? Caiu 10%. Tá? Então quem tem só Bolsa Brasileira ou só Bolsa Americana tá lascado. Por quê? Aí esse ano o jogo virou. Esse ano a Bolsa Brasileira está subindo aí 6, 7% e a Bolsa Americana está caindo 9%. Né? Então você ter Bolsa Brasileira e ter Bolsa Americana e saber fazer o rebalanceamento certo de uma para outra, de renda fixa para outra e por aí vai, isso vai te proporcionar um aumento significativo da sua rentabilidade. E o que isso vai acontecer? Você aumentando a sua rentabilidade, melhorando a volatilidade da sua carteira, melhorando a eficiência dela. O que seria eficiência? Ela render acima do índice. Se você tem bolsa, se você tem ações brasileiras, né? Ela tem que render mais do que o Ibovespa. Isso é óbvio, é o índice de referência. Se você tem ações americanas, você tem que render mais do que o S&P 500. Então, quando você faz isso e você tem uma carteira eficiente, aquele prazo que você estava estipulando de 10 anos, pô, João, botei aqui uma rentabilidade fictícia e daqui a 10 anos eu vou ter a minha aposentadoria. Quando você melhora e monta uma carteira de investimentos, aquele prazo de 10 anos ele cai para 8, ele cai para 7. Às vezes o prazo de 15 anos cai para 10, cai para 11. Ou então você consegue manter um prazo de 15 anos, só que com patrimônio maior, com uma renda maior, uma aposentadoria melhor. Então, por isso é importante a carteira de investimentos. Beleza, pessoal? Ó, tô começando esse canal novo, então me segue aí, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @AbreuFinanças, tá bom? Vamos junto, grande abraço.